E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou falar um pouco sobre o básico do investimento de fundos imobiliários. Mas o básico em qual sentido? O básico no sentido dos termos que a gente utiliza nesse mundo, né? E falar um pouco também, explicar, né, como é que funciona, como é que esses termos, né, eles agem nos fundos imobiliários, o porquê que eles existem, né? Tentar dar uma base boa aí para quem está começando a investir em fundos imobiliários, tá? Então a gente vai falar aqui de alguns termos como o valor da cota do fundo imobiliário, o valor patrimonial, né, que são duas coisas diferentes que a galera confunde bastante, principalmente quando está começando a investir. A gente vai falar do PVP, né, que é justamente um indicador que reúne esses dois valores. A gente vai falar de dividendos, de dividend yield, de vacância. Então vou explicar tudo isso para vocês de uma forma rápida e clara para a gente não ficar muito tempo aqui, tá bom? Esse é realmente um guia básico para você saber mesmo o início lá, bem a base, bem o começo do investimento em fundo imobiliário, tá bom? Então começando aí pelo valor da cota. O valor da cota simplesmente é o que você precisa pagar para adquirir uma cota daquele fundo imobiliário. Então vamos supor, tem fundo imobiliário que custa R$ 10. Então R$ 10 é o valor da cota ali que você precisa para conseguir adquirir um fundo imobiliário, tá bom? É o valor da cota esse daí. Existe o valor patrimonial. Esse valor patrimonial não é o valor que consta lá no home broker, quando você vai comprar um fundo imobiliário, não é o valor que consta na corretora. O valor patrimonial é o valor dos ativos que estão no portfólio do fundo imobiliário. Então vamos supor que você tem aí dois ativos dentro desse fundo imobiliário, dois imóveis. A soma do valor desses imóveis dividido pela quantidade de cotas desse fundo imobiliário vai determinar o valor patrimonial dele, tá? Então tem fundo imobiliário que custa R$ 10, mas tem um valor patrimonial de R$ 11. Isso quer dizer que esse fundo está descontado, né? Porque o valor dele patrimonial é um pouco maior do que o valor que está no home broker. Então você consegue comprar ele com um certo desconto, tá? E o que é o PVP, né? É o preço sobre o valor patrimonial. É isso que eu falei agora, né? Reunindo esses dois indicadores aí, a gente tem o PVP. Então, se o preço é de R$ 10 e o valor patrimonial é de 11, isso quer dizer que a gente tem um desconto aí, a gente tem um PVP abaixo de 1, né? Se o preço fosse R$ 10 e o valor patrimonial também R$ 10, o PVP seria de 1. Se o valor patrimonial é acima do preço, o PVP é abaixo de 1, e se o valor patrimonial está abaixo do preço, é um valor menor do que o preço, o PVP é 1 acima de 1, tá bom? Então é bom deixar isso claro. E o que são dividendos, né? Dividendos nada mais é do que o aluguel que é pago para você por você ter um fundo, por você investir no fundo. Então vamos supor, por exemplo, que você compra um imóvel. Você compra um imóvel e aluga ele para um inquilino. O inquilino ele vai te pagar um aluguel mensal. É a mesma coisa com o fundo imobiliário e os dividendos. O fundo imobiliário é como se fosse o imóvel, né? Existem imóveis dentro dele, é uma reunião ali, um conglomerado de imóveis, e aí os inquilinos vão pagando aluguel e esse aluguel é distribuído para você em forma de dividendos, tá? É distribuído para o cotista, para o investidor em forma de dividendos. E o que é o dividend yield? O dividend yield é a relação entre o preço e o quanto esse fundo imobiliário paga de dividendos. Então vamos supor lá aquele mesmo fundo que tem um preço de R$ 10. Se esse fundo imobiliário nos últimos 12 meses ele pagou R$ 1 de dividendo, isso quer dizer que o dividend yield dele é de 10%, tá bom? Quanto maior o dividend yield, melhor para o investidor, beleza? Se a gente for falar agora de vacância, né? O que é a vacância? A vacância é o quanto do imóvel está vago, né? Então, se eu tenho 10 apartamentos e eu alugo só 8 desses apartamentos para alguns inquilinos, isso quer dizer que eu tenho uma vacância de 20%, ou seja, 20% dos meus imóveis estão vagos.
tá bom? Isso é a vacância. Quanto menor a vacância, melhor, tá? Então procure, né, investir em fundos imobiliários com dividend yield alto, né? Dividendos, bons pagadores de dividendos, com vacância baixa, com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Se você seguir mais ou menos essa dinâmica aí nos investimentos, é bem possível que você tenha bastante lucro, tá bom? É óbvio, existe muitas outras coisas envolvidas nisso, né? A qualidade dos imóveis, existem, por exemplo, fundos de papel que seguem umas regras um pouquinho diferentes. É por isso que você tem que continuar estudando sobre fundos imobiliários, continuar estudando sobre investimentos. Mas é legal você saber pelo menos o básico desses termos, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Se você quer motivar um amigo seu a começar a investir, motivar um familiar, né? Eu peço que você passe esse vídeo para ele, para ajudar ele no início dos investimentos dele também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.